Boa noite. Movimenta o corpo. Ajusta as pernas. Quem precisar, descruza. Que bom que vocês estão aqui. E a gente vai poder ouvir um pouquinho mais do Dharma de Buda. E agora esse é um capítulo que aqueles que já sentam na Therigata há um tempo, certamente já ouviram falar muitas vezes. O exemplo que ela dá aqui nesse capítulo, que eu adoro. Não fique com raiva. Quando dou uma palestra, estou tentando elucidar do que trata a vida para mim, através de meios que me parecem adequados e tentando elucidar o que poderia ser a vida para uma outra pessoa, contrastando-a com nossas ilusões a respeito dela. É muito difícil se falar a respeito disso. Nunca apresento uma palestra do Dharma sem detestar o que fiz, porque é impossível dizer com exatidão a verdade. Acabo sempre exagerando um pouco para um lado ou para o outro, ou então uso as palavras erradas e alguém fica confuso. Uma vez mais, porém, isso faz parte de nosso treinamento. As palestras do Dharma não são necessariamente algo que se possa entender. Se elas abalam o ouvinte e o confundem, pode ser que às vezes tenham de fazer exatamente isso. Por exemplo, podemos dizer que todas as pessoas do universo, neste momento particular, estão fazendo o melhor que podem. E neste sentido, o termo melhor cria confusão. É a mesma dificuldade que temos com a sentença: tudo que existe, tal como é perfeição. Perfeição, melhor. Em outras palavras, quando alguém está fazendo algo terrível, está fazendo melhor? O mero uso de palavras cria uma tremenda confusão em nossas vidas e em nossas práticas. Na realidade, nossa vida inteira está confusa porque misturamos nossos conceitos, que em si mesmos são absolutamente necessários, mas misturamos nossos conhecimentos à realidade. Sendo assim, as palestras do Dharma tendem a desafiar nossos conceitos habituais. Usar as palavras de uma certa maneira acrescenta muita confusão e é assim mesmo. Hoje quero contribuir com a confusão. Vou contar-lhes uma rápida história. Depois comentarei diversas outras coisas também. E vejamos o que nos é possível entender disso tudo. Neste centro, não se fala muito dos preceitos, nem do caminho de 8 etapas, por uma razão muito clara. As pessoas entendem de modo equivocado os preceitos como proibições. Não deves. E não é isso, de modo algum, o que eles são. Apesar de tudo, hoje falarei sobre o preceito. Não fique com raiva. Não vou mais mencioná-lo, porém minha palestra de hoje versa sobre não fique com raiva. Suponhamos que estejamos num lago e há um pouco de neblina, não muita, só um pouco, e estejamos remando, nos divertindo. De repente, da neblina, sem que possamos saber de onde, vem um outro bote a remo justamente em nossa direção e craque. Bem,
Durante 1 minuto ou 2, ficamos de fato com muita raiva. O que aquele cretino acabou de fazer? Foi só pintar meu bote de novo e bate em cheio. Nesse momento, de repente, percebemos que o outro bote a remo está vazio. O que acontece com nossa raiva? Bem, desaparece. Voltei de pintar meu bote outra vez e pronto. Entretanto, se naquele bote a remo que bateu no nosso tivesse alguém dentro, qual teria sido nossa reação? Vocês sabem muito bem o que teria acontecido. Bem, nossos encontros com a vida, com as outras pessoas, com os acontecimentos, são semelhantes a sermos abalroados por um bote vazio. Contudo, não é assim que vivenciamos a vida. Para nós, é como se houvessem pessoas no outro bote que realmente estivessem nos causando danos sérios. Do que estou falando quando digo que a vida não passa de um encontro, de uma balroada com um bote a remo vazio? O que isso significa? Deixemos a pergunta de lado por um momento. As pessoas costumam questionar: o que eu obtenho com a prática? Qual é a mudança? Qual é a transformação? A prática Zen é um trabalho muito árduo, é restritivo e difícil. Somos instruídos a sentar todos os dias. Que proveito tiramos disso? As pessoas costumam pensar: vou melhorar, vou ficar melhor. Se costumam me alterar com facilidade, talvez depois de sentar não me alterarei tanto. Ou, para ser sincero, não sou tão atencioso. Talvez com essa prática de sentar eu me torne mais delicado. Isso não é bem verdade. Por isso, quero relatar-lhes alguns pequenos incidentes para esclarecer um pouco mais o ponto. Desejo falar a respeito da pia da cozinha da casa onde moro com Elizabeth. Elizabeth foi a mestra que me recebeu lá em San Diego, quando eu estive há 2 anos atrás visitando o Zen Center de San Diego. Como estou aposentada e fico em casa a maior parte do dia, depois que limpo a pia, gosto de pôr o secador de pratos lá dentro como se fosse um prato. Porque se houver uma xícara suja, posso escondê-la dentro do secador. Uma vez que é assim que o desejo, é óbvio que esse é o jeito certo, não é mesmo? Quando Elizabeth lava a louça, entretanto, ela limpa o secador e o vira de cabeça para baixo para que possa secar. Na hora do almoço, a casa é toda minha, mas às 17 horas sei que ela está de volta. Então penso, bem, sou um homem ou um rato? O que eu vou fazer com esse secador? Vou pô-lo do jeito que Elizabeth quer? Então faço o quê? Na realidade, costumo esquecer tudo e coloco o secador do jeito de sempre. Há também uma outra coisa a respeito de Elizabeth. Moro com ela e ela é maravilhosa. Porém, não podemos existir 2 pessoas mais diferentes como nós. A alegria de minha vida é encontrar algo em meu armário da qual possa me desfazer. É fantástico. Elizabeth tem 3 exemplares de tudo e não quer jogar nada fora. Isso significa que quando quero encontrar alguma coisa, não consigo achá-la, porque já joguei fora. E quando ela quer encontrar algo, também não consegue nada porque tem coisas demais. Mais um exemplo, e depois chego ao ponto que desejo elucidar. Vou lhes contar o que acontece quando vou ao cinema com minha filha.
Mãe, você sabe que suas escolhas de filme são impossíveis. E eu retruco. Bem, mas você se lembra daquele que fomos ver porque você queria assistir? O que me diz a respeito? Blá, blá, blá. E terminamos indo ao filme que talvez seja qualquer um. Qual é a moral dessa história? Dessas histórias? Basicamente, nada me é mais indiferente do que o secador de pratos. Entretanto, não perdemos todos os nossos trejeitos neuróticos prediletos apenas com a prática. Nem minha filha, nem eu, na realidade, damos a mínima para o filme, mas essas pequenas briguinhas são o estofo da vida. É justo o que ela tem de engraçado, vocês entendem? Não temos de analisá-las, delimitá-las, comunicarmos-nos a esse respeito. A maravilha de se viver com qualquer coisa que seja é o quê? É perfeito do jeito que é. Bem, vocês podem dizer que com as coisas nesse nível de fato não faz diferença, pois são sem dúvidas triviais. Mas e quanto aos problemas sérios, como o sofrimento e a angústia? O que estou falando é que eles não são diferentes. Se alguém querido morre, então a maravilha da vida é ser precisamente só esse sofrimento da perda, ser o que você é. Estar com esse sofrimento do jeito que você está com ele, que é o seu jeito e não o meu. A prática é justamente ter disposição para estar com o que há, tal como se é. Mesmo que a expressão ter disposição não seja muito adequada. A maior parte da vida, conforme a vemos nas histórias que contei, é engraçada. E isso é o máximo que se pode comentar a respeito. Entretanto, não a consideramos engraçada. Pensamos que a outra pessoa deva ser diferente. Ela deveria ser do jeito que eu idealizo. Quando atingimos o que chamo de ponto crítico em nossa vida, não é engraçado. Não estou dizendo que seja, mas mesmo assim, é o que é, ainda é perfeito enquanto tal. Quero agora levantar mais um aspecto. Penso que uma prática madura favoreça a capacidade de estar com a vida e na vida, tal como ela é. Isso não significa que você não teça todas as suas pequenas considerações, que você não tenha toda sorte de opiniões o tempo todo. Você tem sim. A questão não é essa. Porém, essas coisas são encaradas de outro jeito. A questão da prática é fazer avançar o que chamo de ponto limite, de modo que possamos suportar cada vez mais. No começo só conseguimos aguentar certas coisas desse modo, mas quem sabe, dentro de 6 meses, você consiga arcar com um pouco mais. Em 1 ano, talvez um pouco mais. Em 10 anos, muito mais. E assim por diante. Contudo, sempre há um ponto limite, além do qual não conseguimos ultrapassar. Todos têm esse ponto. Enquanto vivermos, teremos algum ponto. Conforme nossa prática se torna mais sofisticada, começamos a sentir nossas grandes deficiências, nossa imensa crueldade. Vemos as coisas da vida para as quais não temos disposição de cuidar, coisas que não conseguimos aceitar como são, que odiamos, que apenas não conseguimos suportar. Se estivermos praticando por tempo suficiente, o sofrimento terá aparecido. No entanto, o que não conseguimos enxergar é a área que cresce com a prática, a área na qual
podemos ter compaixão pela vida, só porque ela é como é, a simples maravilha de Elizabeth ser Elizabeth. Não significa que ela possivelmente seria diferente. Ela é perfeita como é, eu também, vocês, todo mundo. Essa área cresce, mas existe sempre aquele ponto cego, onde não conseguimos enxergar a perfeição. E é nesse ponto que devemos aplicar nossa prática. Se vocês estão praticando sentar há pouco tempo, o limite está aqui perto. Tudo bem. Por que deveria estar em algum outro lugar? Ao longo de toda uma vida, o ponto limite apenas se desloca e nunca deixa de acontecer. Sempre existirá. É isso que estamos fazendo aqui, sentados como estamos, simplesmente deixando que aconteça em nós aquilo que está acontecendo. Permanecer e morrer. Deixar ser, ficar, morrer. Porém, quando chegarmos ao ponto limite, não nos recordaremos de nada disso, porque nesse ponto as coisas ficam difíceis, a prática não é fácil. As pequenas coisas da vida não me incomodam em especial. Eu gosto de todas as coisinhas que acontecem o tempo todo. É engraçado. Gosto das minhas discussõezinhas com minha filha. Mãe, depois de tanto tempo, você não consegue usar o cinto de segurança? É, não consigo. É isso que é divertido, estar com as outras pessoas. Mas e quanto ao ponto limite? É aquele no qual está a prática. Entender isso, trabalhar com ele e ainda lembrar que a maior parte do tempo não estamos dispostos a trabalhar com ele, tudo isso é prática. Não estamos tentando nos tornar alguma espécie de santo, apenas pessoas reais, com todas as coisinhas acontecendo, permitindo que para os outros elas também aconteçam. Quando não pudermos fazer isso, saberemos que um sinal foi dado, hora de praticar. Para mim, isso aconteceu na semana passada. Não foi fácil. Apesar disso, atravessei o ponto limite e agora o que espera é o próximo. Ele estará vindo logo e será a minha prática. Conforme nos tornamos mais sensíveis à nossa vida e ao fato que ela de fato e ao que ela é de fato, não podemos fugir. Podemos tentar durante um certo tempo, e a maioria tentará tanto como nós, mas não podemos ficar correndo indefinidamente. Se estivermos praticando sentar por algum tempo, fica cada vez mais fácil e mais difícil, fica cada vez mais difícil fugir. Dessa maneira, quero que vocês considerem sua prática de sentar. Apreciem sua vida e apreciem uns aos outros. É o que significa tudo isso. Nada fantástico e exuberante. Tomem consciência de seus pontos limites. Existem em todos nós. Vocês podem dar-lhes as costas e recusar-se a vê-los. Todavia, se o fizerem, não crescerão. E a vida à sua volta também não. É provável que você não consiga evitar fugir mais do que por limitados períodos de tempo. Eu vou parar aqui, esse capítulo ele é longo, mas ela agora vai começar a responder perguntas dos alunos. Eu vou responder só a primeira, que é bem curtinha. Eu vou fazer a pergunta do aluno e vou ler a resposta dela. O aluno: algumas vezes, quando leio sobre o Zen, tenho a impressão de que somos apenas espectadores. E a Joko responde: não, não. Espectadores de jeito nenhum. Zen é ação.
Eu adoro esse capítulo, adoro esse exemplo do bote, já contei milhões de vezes. Porque é bem isso, né? Que a gente está sempre colocando. Primeiro, a gente está sempre achando que é de propósito, né? Foi de propósito para mim, que falou daquele jeito, que fez aquilo. Então, a gente vive esse peso, né? De propósito. Aí, quando você pensa que a gente passa a vida sendo abalroado por um bote vazio, quer dizer, não tem ninguém querendo te ferir de propósito, né? Saindo um pouquinho desse lugar de que tudo eu, né? E é bem interessante. Ela dá 3 exemplos bem simples, como ela mesma fala, né? De cada um ter um jeito de fazer as coisas, manias, né? Modus operantes, mas e que isso muitas vezes é onde a gente fica rodando, né? Ah, porque o escorredor está de um jeito, devia estar de outro, são as nossas verdades, né? O nosso jeito de querer que o outro faça como a gente faz, porque o nosso jeito é o certo, né? É muito fácil se a gente parar um segundo, cada um de nós vai conseguir se ver numa situação dessa, mais de uma vez talvez por dia, né? E aí essa ideia da gente começar a achar engraçado quando a gente começa a brigar por coisas que realmente não tem porquê, né? Você começa a rir de você mesmo. Você fala, de novo eu com esse pensamento, né? Ou com sofrendo por conta disso. E não é nada passivo, né? Como a pergunta do aluno, né? Trazendo essa ideia de que que eu só fico de espectador da vida, né? Nada, tem nada a ver com passividade o Zen. Não tô zen, né? Essa ideia não existe, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? O arroz? Ai, Inget. Não é bem perguntar, eu queria comentar que eu gostei, assim, a sensação que me dá é que parece que dá um certo espaço para as coisas, né? Tipo, não é que praticando você vai deixar de ter a sua maneira de fazer as coisas, mas parece que tem um certo espaço de falar, ó, só eu fazendo as coisas do meu jeito e batendo de frente, mas tem não sei, me deu uma sensação de espaço, assim, de que, assim, você consegue continuar, assim, você vai continuar tendo o seu jeito de fazer, né? Mas é como que você fala, tá, sou eu tendo a minha opinião de como fazer a coisa, ela tendo a opinião dela, e a gente tá aqui, assim, tipo, ganha não sei, assim, me deu uma sensação espacial, sabe? Sim, sim. Acho que você falou uma coisa que reforça um pouco. Ela diz você deixa de brigar por isso e você começa a achar engraçado perceber que eu estou fazendo isso, né? E aí ela traz a ideia do ponto limite. Lembra que ela fala? Que aí você expande você empurra esse ponto limite para frente, porque você já parou de ficar nesse lugar de dizer o que eu faço está certo, olha como me irrita o jeito que o outro faz, que não é o jeito certo. Aí quando você começa achar graça, você tem essa sensação de que ou você se distancia e aí você parte para o próximo ponto, que é o que ela fala, porque a gente vai parar lá na frente em outro lugar, certamente. Não é mais com o mesmo, eu acho que não é mais com a mesma picuinha, com o mesmo ponto, mas é um outro lugar, mas a gente continua criando esses enroscos, né? Onde a vida parece que dá uma travadinha e que se você de novo expandir,
né, ou aumentar esse ponto limite, você transpassa e a vida segue. Aí você para de pôr isso num lugar, criar uma evidência para uma coisa, criar um drama, porque se o escorredor... Você imagina a cena, né? Ela imaginando que a Elizabeth ia chegar e será que eu deixo do jeito dela para ela não ficar chateada? Porque eu não... Quantas vezes a gente não faz isso com outras coisas, né? Fala, eu só gosta que faz assim, então ela vai vir hoje, então hoje eu vou deixar... Quer dizer, tudo demanda um tempo de elaboração, de... Você fala, para quê, né? Mas é legal essa imagem de expandir, né? Parece que expande, né? Aumenta o espaço. Eu acho que é esse continente maior que ela falou no capítulo anterior, né? Que a gente essa ideia do espaço ampliado que você falou me lembrou dessa ideia do continente maior que a gente vai percebendo, né? Sensei. E agora você fala. Oi? Diz Carlinha. Desculpa, Carol. Imagina. Eu acho muito bonito, né, essa proposição, que também me lembrei, né, do curso de preceitos, quando você retomava a entrada, né, quando a gente entra na sala, que entra deslocado do centro, né, justamente para saber que nós não estamos no centro, né, e essa proposição, né, que acho que tem muito a ver com a condição do ser humano, né, e o quanto a gente vê isso, né, como uma das grandes questões, né, de tudo que acontece hoje, né, em todos os sentidos, pensando mesmo no macro, dando uma viajada para o macro, né, essa coisa do etnocentrismo, né, porque isso vai do micro para o macro, né? Porque, de repente, assim, é isso, é uma pequena mania, né? Que o outro está lá e coloca o escorredor de um jeito e vira isso que é para mim ou é contra mim, né? E que não tem nada a ver e que não é uma coisa pequena. Às vezes, verdadeiras relações, né? São destruídas, casamentos de anos viram verdadeiros infernos, né? Porque o outro não se dá conta que são diferentes estilos de pensar, jeitos de estar no mundo, né? E que, de repente, isso destrói uma vida inteira, né? Só porque não consegue se dar conta que não tem a ver consigo, né? E como o mundo está tão longe, né? Como as pessoas estão tão distantes de sair do próprio centro, né? Como o ser humano está tão distante de se dar conta de que ele não é o centro do universo, né? De se dar conta que ele é uma poeirinha cósmica e vai destruindo tudo e achando que ele é o centro do universo, o centro da natureza e que ele pode fazer o que quiser, não é? Como é poderosa essa leitura e essa noção, né, de que a gente precisa, de fato, entrar deslocado do centro, né, sair do centro, né? Sim, sim. Eu acho que é fundamental a gente fazer essa reflexão, né? Eu acho lindo também o simbólico, né, dessa entrada na sala de zazen que você desloca do centro, né? Que você entra com o pé mais distante da imagem, sinal de respeito, né? É, que é isso, não tem jeito, a gente passa a vida centrado nas nossas necessidades, nós somos a prioridade da nossa vida, né? E enquanto a gente não perceber que não tem, a nossa vida não está separada da vida do outro, da vida da terra, a gente vai ficar patinando, né? Sofrendo, porque vai ter sempre algo que vai acontecer diferente do que eu faria, diferente do que eu imagino. E aí, que peso que você dá para esses encontros, para essas relações, é que vai traçando um pouquinho o teu nível de sofrimento,
né? Ou de contentamento, né? Com a vida. Mas não é fácil. Sim. Oi? E de valor para as pequenas coisas que estão aí, né? E que são gigantescas na realidade, né? Sim, sim. Quando ela fala do ponto limite, eu lembro até do zazen, quando a gente fala que às vezes a gente está no zazen e está insuportável a dor, né? E aí a gente fala assim, antes de mexer, respira uma vez completo. Inspira, solta o ar. É esse limite que você estendeu um pouquinho. Não tá bom, eu mudo. Tá bem aqui, eu ajeito, sabe? Não, você dá muitas vezes você nem acaba se mexendo nessa respirada, porque você fala, não precisei me mexer. É isso, eu não precisei brigar, eu não precisei responder agressivo, eu não precisei me justificar. O quanto a gente se justifica numa conversa é impressionante. Pega qualquer diálogo assim mais quente, mais a gente está o tempo inteiro se justificando, né? A primeira palavra que vem é mais é se justificar, muitas vezes, né? Então, eu acho que essa ideia da expansão do ponto limite que ela traz, eu acho que tem a ver com esse dar um passo atrás e ver o arranjo, como ela também falou, que quando você dá um passo atrás antes de reagir a algo, a tua realidade é outra. Essa respirada e expirada, inspira, expira, já mudou o universo, mudou tudo, né? E a gente via, eu sou sempre assim, tem que ser assim. Mas isso vai desconstruindo aos poucos, né? Não tem. Cada um tem um timing, um tempo. Muito bom. Mais alguém? Vamos encerrar? Amanhã vai ter arrependimento, amanhã é lua nova à noite. Então vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.